Unidade 2, Energia, Conservação e Transformação. Aula 7.1, Conteúdo, Respiração celular. Habilidade, conceituar respiração celular. Conhecer as etapas e os principais pontos do processo de respiração celular. Boa noite a todos os nossos alunos, aos nossos professores presenciais. Vamos lá, vamos para mais uma aula de biologia. Estamos aí na nossa segunda unidade já, né? E hoje a gente vai falar sobre respiração celular. Mas antes da gente passar para o nosso assunto de hoje, vamos falar sobre, vamos relembrar o nosso conteúdo das aulas de ontem, né? Nossos conteúdos anteriores, falamos aí sobre mitose. A mitose é o processo de multiplicação celular ou de divisão celular, não é? As células aí, ó, eu tenho uma célula e o objetivo da mitose vai ser formar duas células. Então vamos dar uma olhada como é que esse processo, vamos relembrar, na verdade, como é que esse processo ocorre. Então aqui a gente está olhando o núcleo da célula, tá, gente? Então aqui no núcleo da célula que eu estou observando, o DNA, que é uma molécula, vai começar a se condensar, ou seja, ele vai começar a se enrolar em proteínas. Então, dá uma olhada aqui, que na minha primeira fase, que é a prófase, eu vou ter aqui a condensação, o início da condensação do DNA, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso vídeo. Essas organelas aqui são os centrômeros que se duplicaram, então tenho aqui e aqui. Observa também que um outro fenômeno é que a carioteca, ó, desapareceu. Eu não tenho mais a membrana nuclear, ok? E aqui, ó, os cromossomos vão continuar se condensando, vão continuar se enrolando em proteínas. Vamos dar uma olhada? Muito bem, olha aí. Então, nós temos a primeira fase da mitose, que é a prófase. Condensação dos cromossomos, a carioteca já foi. Olha aqui os nossos cromossomos parecendo uns piolinhos. Então, olha aqui, gente, o que eu também tenho? Na metáfase, que é a próxima, os cromossomos vão ficar aqui, ó, no meio da célula. E eu tenho a formação do fuso mitótico, ou seja, dos microtúbulos que são exatamente aqui, ó, esses fiozinhos. Para quê, gente? O que os fiozinhos, os microtúbulos estão fazendo? Observa que eles estão se ligando um a cada parte do meu cromossomo, chamado de cromátide. E aí eu entro na próxima fase da mitose, que é a anáfase. A anáfase é quando cada grupo de cromossomo vai um para cada polo da célula. Entro na minha próxima fase, que é a telófase. Olha aí o que vai acontecer na telófase. A célula já vai começar a se preparar para dividir, ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, cada parte foi para um polo da célula. A gente vai ter a reformação da carioteca, então olha aí a reformação da carioteca e por fim depois a célula vai se realmente dividir, ok? Muito bem, e aí eu tenho a citocinese. A partir daí eu tenho então a formação de duas outras células, tá bom? Esse processo aqui da mitose é para formar as nossas células do corpo. Já para formar as células sexuais, eu tenho um processo de meiose, que a gente vai dar uma olhada aqui. Gente, no processo de meiose, até aqui, ó, ele é super parecido com o processo de mitose. Eu tenho a formação aqui, ó, de duas células também. Mas observa que aqui nesse cromossomo, ele tá verde com uma perninha azul e o outro é azul com uma perninha vermelha. Eu falei verde, né? Meu Deus, porque eu vejo tanto verde, gente, que eu acabei confundindo, que quase eu não enxergo vermelho. Muito bem! Então, vermelho com uma perninha azul e azul com uma perninha vermelha. O que é isso? Na meiose, a gente tem um processo chamado de crossing over, que é a troca de partes de cromossomos, que é para esses cromossomos não serem iguais. Aqui, então, eu vou para meiose 2, ok? Mais um processo de divisão. E aqui, até eu chegar de uma célula que eu tinha, eu vou formar 4 outras células. 4 células com a metade do número de cromossomos. Então, se nós temos 46 cromossomos, aqui cada uma vai ter 23 cromossomos. Beleza?
processo então de formação das células que são sexuais. Muito bem! Vamos dar uma olhada no nosso desafio do dia? No nosso desafio do dia, é verdade que as crianças têm mais energia porque comem mais açúcar? As crianças adoram açúcar. Gente, é muito difícil uma criança não gostar de açúcar. Mas será que elas são bem enérgicas desse jeito? Porque elas comem muito açúcar? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Professora, se for verdade, não dou mais açúcar para o meu filho, não é? Para ver se o menino sossega, ainda mais quando o menino tem... sei, 1, 2 anos, aí que não quer correr o tempo todo. Então vamos lá, gente, por que o desafio do dia tem a ver com energia? Porque é exatamente sobre isso, a energia que o nosso corpo vai produzir que a gente vai falar, ok? Então olha aí, ó, vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem, que diz assim, gente, energia, as calorias despendidas por uma pessoa de 64 quilos em atividades diárias. Então olha só, gente, nós estamos sempre gastando energia, ok? Nós estamos sempre aí precisando nos movimentar, o nosso organismo precisa funcionar, então a gente gasta energia, beleza? Inclusive, quando a gente está muito... É a questão do menino, quando ele está muito elétrico, a gente diz que o menino está com muita energia. Olha aí, até para a gente dormir, a gente gasta 512 calorias. Se você está sentado, você gasta 268, né? É melhor ficar sentado do que dormir, então. Não, né, gente? Porque o nosso corpo está ali reativando, está limpando, está pensando ainda quando a gente dorme. 512 escrevendo. Exercitando, isso é 960 calorias. Então, normalmente, uma pessoa vai gastar em torno de 3.000 calorias. Então, eu vou gastar sempre energia. Tá bom? Nós sempre vamos gastar energia para tudo que a gente faz. Se a gente pensa, se a gente está trabalhando, se a gente está estudando, a gente está gastando energia. E da onde vem essa energia? Ela vem isso exatamente dos alimentos. Então, a gente vai pegar a energia dos alimentos e vai absorver essa energia e aí a gente adquire a nossa energia. Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem? Então, olha aí, eu tenho o nosso corpo. O nosso corpo precisa de energia a todo momento. A todo momento. Nós retiramos essa energia a partir da quebra das moléculas dos alimentos, em especial dos alimentos ricos em glicídio, gente. Então, olha só, lembra quando a gente falou sobre moléculas da vida, a gente falou sobre proteínas, sobre lipídios, sobre carboidratos. Então, quando eu falei de carboidratos, na verdade, quando a gente falou dos três, a gente falou também das funções, tá? Então, os carboidratos, a sua principal função é dar energia. Também pode fazer parte da estrutura dos organismos, mas a principal função dos carboidratos é dar energia. Então, que energia é essa? Energia química que está nos alimentos. Então, a gente pega essa energia, absorve essa energia e a partir da quebra de moléculas. E é isso que a gente vai ver agora na nossa aula. Vamos dar uma olhada aqui, gente? Observa aqui, ó. Eu tenho um quadro de arrozes, não é? Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho um quadro de arrozes, não é? Arrozes o que, professora? De arroz. Então, olha só, gente, aqui no arroz, por exemplo, no meu arroz integral, aqui, ó, no meu arroz integral, ele tem proteínas, ele tem amido, ele tem lipídios e ele tem fibras. Eita, esse arroz integral aqui de 12 gramas com fibras, esse é o top das galáxias, né? Porque normalmente eles têm até 3, 4 gramas. Professora, a senhora só come arroz integral quando dá, né? Quando o dinheiro permite, que é caríssimo. Muito bem, gente, então olha só, o que a gente está vendo aqui é que nos alimentos eu vou ter as moléculas da vida e é a partir delas que a gente vai construir o nosso corpo e também vai ter energia. E principalmente aqui, ó, amido, carboidrato, ok? Vamos continuar aqui na nossa tabela. Já o arroz parbolizado, mas gente, são 100 gramas. São 100 gramas de arroz. É por isso que é tudo isso, tá? Foi mal.
Acabei falando mal dos arrozes integrais. O arroz parbolizado. No arroz parbolizado eu tenho mais ainda carboidrato do que o arroz integral. E no arroz branco, ainda mais carboidrato. Então, é daqui, não só do carboidrato, tá, gente? Mas dos outros alimentos, mas principalmente que a gente vai obter a nossa energia. Então, já viu que quando a gente... Óleos também dão muita energia, tá? Óleos também dão muita energia. Já viu, às vezes, quando a gente vai comer um alimento, aí o pessoal, ai, é muito calórico, né? O pessoal que não gosta de engordar, né? A professora Gisele só vive lá na bolachinha, no ovo cozido, não é? Essas coisas para não engordar. Então, o pessoal fica logo dizendo, ai, é muito calórico. Porque tem muitas calorias, tem muita energia química dos alimentos. Então, gente, como o nosso corpo produz energia a partir dos alimentos? Então, uma coisa você já sabe, a energia que nós temos, a energia, ela vem de onde? Professora, não grite, grito! Ela vem dos alimentos, tá, gente? Então, toda a nossa energia, ela vai vir dos alimentos. Mas a minha pergunta é, como o nosso corpo vai tirar essa energia do alimento e vai colocar na gente? Ok? Como que é isso? É o processo que nós vamos ver agora, chamado de respiração celular. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Ó, o que é respiração celular? A respiração da célula. Também, mas não é bem isso, tá? Ocorre dentro da célula. Então, olha só. A respiração celular é o processo de oxidação em que a célula produzirá moléculas de energia. Então, o objetivo da célula, gente, o objetivo da célula com esse processo, deixa eu pegar uma cor diferente, verde. O objetivo da célula vai ser produzir moléculas de energia. Tudo o que a célula fizer vai ser para produzir a molécula de energia. Quem é essa molécula de energia? Ela é conhecida como ATP, adenosina trifosfato, ok? A partir da degradação, a partir da quebra da glicose, formando gás carbônico e água, ok? Ai, não deu muito certo isso aqui. Formando gás carbônico e água. Então, olha só, gente, o que vai acontecer? Você já sabe que nós temos diferentes tipos de carboidratos, ok? Os carboidratos mais complexos, os carboidratos mais simples. Então, a nossa célula, o nosso corpo, ele vai obter uma molécula chamada de glicose. A glicose é açúcar, a glicose é carboidrato. E aí o nosso corpo vai obter, a célula vai obter esta glicose e vai tirar a energia que está aqui, quebrando esta molécula. Toda vez que essa molécula vai se desfazendo, a gente vai produzindo ou então sempre mirando na produção de uma molécula de energia. É o mesmo que eu tenho dinheiro, não sei, eu tenho 10 reais. Aí eu tenho que multiplicar meus 10 reais. É isso que a célula faz. Ela pega a glicose e tenta multiplicar a energia dessa glicose, ok? É basicamente isso que acontece. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem. Olha só, a molécula de glicose, gente, deixa eu aumentar aqui. A molécula de glicose é essa daqui, ó, C6H12O6. Esta é a molécula de glicose, C6H12O6. Reagindo com o oxigênio, eu vou produzir também gás carbônico e água. Eu vou produzir gás carbônico e água. E nesse processo, eu vou obter o que eu quero tanto. O que eu quero tanto? O que a nossa célula quer tanto? A nossa molécula de energia, chamada de ATP, adenosina trifosfato, ok? Então, tudo o que a célula fizer vai ser mirando, focando, força, foco e fé, onde? No ATP.
ok? Sempre. A célula vai, tudo que ela fizer vai ser porque ela quer produzir, a partir aqui da quebra da glicose, a molécula de ATP. Por que a molécula de ATP? Porque é ela que é a molécula de energia. Então, pensei, movimentei, estou gastando ATP. Então, eu tenho que produzir ATP para eu poder gastar. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais de ATP. Quem é o ATP nesta vida? Então, olha aí, gente. O ATP é uma molécula, deixa eu pegar aqui para você acompanhar junto comigo, é uma molécula formada por 3 fosfatos, então deixa eu circundar o fosfato aqui para você, fosfato está em P aqui, ó, formada por 3 fosfatos, uma ribose e uma adenina. Vocês já ouviram falar nisso, né? Adenina, ribose. Esses fosfatos são ligados por alta energia. Então, eu tenho aqui, gente, ó, alta energia. Deixa eu desenhar aqui um raiozinho. Eu quero uma estrelinha. Vou colocar uma estrelinha, não um raio. Vou pegar um raio. Aqui, ó, eu tenho, ó, alta energia. Ah, eu não gostei dessa cor. Vou usar azul. Beleza? Na laranja. Tá aqui, ó. Então, eu tenho alta energia aqui, ó, ligando essas moléculas de fosfato, gente. Muita energia ligando essas moléculas de fosfato. Por que que isso é importante? Porque quando eu quebro essas moléculas, elas vão liberar quem? Elas vão liberar energia. E quando um desses fosfatos se separa da molécula, há a liberação de energia. Então, olha só, a nossa célula ela quer formar uma molécula de energia, chamada de ATP, ok? Ela sempre vai focar nisso, formar a molécula de ATP. A molécula de ATP é formada por 3 fosfatos, a adenosina trifosfato. Entre essas moléculas tem muita energia ligada e quando ela quebra uma delas, em vez de ficar 3 fosfatos, ficam só 2, é a liberação de energia. Então, o que a gente está falando até agora? A gente está falando até agora que o nosso corpo, ele usa energia para tudo. Tudo é energia, ok? Tudo é energia. Até para pensar, respirar, manter o corpo é energia. A gente vai ter essa energia vindo lá dos alimentos. A gente vai ingerir o nosso alimento, não é? Vai comer lá os 3 x-saladas por R$10. Eu já ouvi falar que tem até 4 aqui em Manaus, tem até 4 x-saladas por R$10. Deve ver o quê? Eu vi um pão, não é? Uma alface, para dizer que é a salada, pronto, acabou, só pode. Não é 4 x-saladas, não, é demais. 3 x-saladas por R$10, tá bom demais. E aí você come e de lá você vai obter as moléculas, por exemplo, a glicose. Essa glicose vai lá para as suas células. Quando ela chega na sua célula, é que a gente vai começar o processo de respiração celular. Então, vamos lá na nossa próxima imagem. E aí, gente, o processo de respiração celular, ele tem 3 etapas. 3 etapas. Primeira, ela é chamada de glicólise. Gente, ela é chamada... Olha, ouve, né? Ouve. E olha nos meus olhos verdes. Glicólise, não é glicolise. Glicolise, não, é glicó. O có é mais forte, tá? Glicólise. Vamos lá. Segunda etapa. Ciclo de Krebs. Porque o homem que tinha o sobrenome Krebs é que descobriu o ciclo. Então, cadeia respiratória é o próximo ciclo. O que a gente vai ver agora, então? A gente vai ver como é que a nossa célula vai, enfim, quebrar a molécula de glicose para produzir o quê? Produzir ATP, que é a molécula de energia. A gente não faz nada se não tiver ATP. A gente não faz nada, que era como se fosse dinheiro no nosso corpo. Faz nada se não tiver dinheiro. Faz, né, gente? Faz muita coisa ainda. Mas, suponhamos que seja, né, dinheiro. Então, como se o ATP fosse R$1, uma molécula de R$1. Ok? Muito bem, vamos lá para a nossa primeira etapa, glicólise. A glicólise, ela é... Vamos lá. A glicólise é o seguinte, gente, eu vou começar com a glicose. A glicose, ela vai chegar lá na minha célula. Então, eu tenho a glicose... Cadê? Eu tenho a glicose, que é um tipo de carboidrato. Ele vai para onde? Ele vai lá para a minha célula.
ok? Ele vai para as nossas trilhões de células, tá bom? E aí, o que a gente vai ver aqui é quando a glicose chega na célula. Então, uma molécula de glicose é quebrada em duas a partir do investimento de 2 ATPs, formando o ácido pirúvico. Ocorre no citossol. Então, lembra que a célula ela é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Há uma região do citoplasma rica em água, uma região gelatinosa, chamada de citossol. Então, a molécula vai entrar, passar pela membrana plasmática, vai chegar no citossol. Que molécula a gente está falando? Está falando da glicose. A glicose vai chegar lá no citossol e vai acontecer que ela vai quebrar o meio. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Como assim, professora, ela vai quebrar o meio? Então, observa aqui, gente, deixa eu aumentar para você. Você pode não estar enxergando direito, né? Vai que não enxerga direito. Não dá para enxergar de longe, não dá muito não mesmo. Então, olha aí, gente. A molécula de glicose, ela tem Eita, que tá muito grosso. Ela tem 6 carbonos. 6 carbonos, que são essas 6 bolinhas pretas. O que eu quero fazer? Eu quero quebrar aqui, ó, no meio essas bolinhas pretas. Então, 3 bolinhas pretas, 3 carbonos vão ficar para cá e 3 carbonos vão ficar para cá. Gente, as moléculas, elas são unidas, ok, por ligação química. E quando elas são unidas nessa ligação química, eu tenho alta energia. Então, para quebrar essa molécula, separar uma delas, eu vou precisar de força, eu vou precisar de energia. Então, o que acontece aqui na glicólise? Eu preciso de energia. E quem é a energia do meu corpo? Que energia do meu corpo? É o ATP. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso esquema. Então, olha só, para quebrar essa molécula de glicose, eu fiz um investimento, não é? Eu fiz um investimento de 1.042.000, não, eu fiz um investimento de 2 ATPs, ok? Eu fiz um investimento de 2 ATPs, que essa energia me ajudou a quebrar a molécula de glicose, beleza? E aí, dessa energia que quebrou a molécula de glicose, me deixou com 2 moléculas, mas não mais com 6 carbonos, mas com 3 cada uma, ok? Olha aqui, gente, o que são esses Pzinhos? Os P's são os fosfatos, tá bom? São as moléculas de fosfato também que estão se ligando. Olha aí, gente, ela começou com uma molécula de fosfato, foi com 2. Lá no final, eu vou ter aqui, gente, ó, uma outra molécula chamada de ácido pirúvico. Então, olha só, quando a glicose ela entra na célula, passou pela membrana plasmática, foi para o citossol. A glicose ela sofre uma quebra, ela tem 6 carbonos. Aí ela passa a ter 3, ok? Ela passa a ter 3 carbonos de um lado e 3 carbonos do outro. No final desse processo de quebra, ela não tem mais a glicose. Eu já tenho uma outra molécula chamada de ácido pirúvico, beleza? Formei o ácido pirúvico, agora eu vou para uma próxima etapa. Vamos dar uma olhada? Na minha próxima etapa chamada de ciclo... Sim, ciclo de Krebs. Então, rapidão aí na nossa próxima imagem. Entrei como glicose, fui quebrada em 3 carbonos, saí como ácido pirúvico, já não saio com a mesma substância. Beleza? Então, vamos lá. Agora, continuando, a molécula de ácido pirúvico ou piruvato, ela vai reagir na matriz mitocondrial. Ela saiu do citossol e foi para uma organela chamada de mitocôndria. Ela vai reagir com uma substância denominada coenzima A, formando a acetilcoenzima A e gás carbônico. Então, olha só, gente, a molécula de glicose entrou pela membrana plasmática, foi para o citossol. Ela tinha 6 moléculas de carbono. A glicose foi quebrada e ela foi transformada em ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele está ali no citossol, mas ele não ficou ali. Ele vai lá para a membrana, lá para a
mitocôndria, ok? Saiu do citossol, foi para a mitocôndria. E agora que a gente vai ver aqui no nosso esquema, o que é isso aqui, gente? É o ciclo de Krebs. Então, observa que eu tenho aqui, ó. Pronto, tá aí o famoso ácido pirúvico, tá? Deixa eu pegar uma canetinha. Então, olha aqui, gente, eu tenho meu ácido pirúvico, que ele veio lá do citossol e agora ele entrou na mitocôndria. Ele entrou na mitocôndria, ok? Quando ele entra na mitocôndria, gente, ele vai reagir com uma enzima chamada coenzima A e vai formar uma outra substância chamada de acetilcoenzima A. Observa que eu entrei com 3 moléculas de carbono e agora aqui eu tô com 2. Uma, ó, já foi na forma de gás carbônico. Não tem esse gás carbônico quando a gente é criança? Lá na 4ª série, mês de abril, a professora fala que nós inspiramos, expira. Inspiramos oxigênio e expiramos, colocamos para fora gás carbônico. Esse gás carbônico que está indo embora aqui, ó, ele vem lá das nossas células. Não quer mais. Minha célula aí, ó, formou gás carbônico. Então, vamos voltar para cá. Então, aqui eu tenho a formação de uma nova substância, a acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A, gente, ela vai entrar na roda. Que roda, professora? Ela vai entrar aqui, ó, nesse ciclo. A substância vai entrar aqui nesse ciclo chamado de ciclo de Krebs. Por que ciclo? Porque sempre vai voltar a acontecer. Aqui eu vou ter várias reações químicas, tá, gente? Eu vou ter várias reações químicas e o meu objetivo aqui não é formar ATP, mas é formar FADH2 e NADH. O meu objetivo é formar essas duas moléculas. Como assim, professora? A senhora disse que todo o processo é para formar ATP. Na verdade, eu disse que todo o processo tem força, foco e fé para formar o ATP. Ele sempre vai querer formar ATP. Mas, no primeiro processo, eu tive a formação de 2 moléculas de ATP. No segundo processo, que é o ciclo de Krebs aqui, ó, que ele entrou em várias, deixa eu ver. Ele entrou em várias reações químicas. Quando ele entra em várias reações químicas é que eu não tenho a formação de ATP. Eu tenho a formação de FADH2 e NADH, ok? Que moléculas são essas, gente? Imagina que eu estou fazendo um bolo. Adoro bolo, né? Faço muito bem, inclusive. Beleza. Aí, o que eu faço com o meu bolo? Eu quero fazer aquele que vai sair bem fofinho. Eu bato as claras em neve. Vou batendo as claras. Aí, o que eu faço? Eu bato as claras em neve e deixo ali as claras em neve. Depois que eu colocar trigo, margarina, açúcar, ovo, antes de eu colocar o meu fermento, eu pego as minhas claras em neve e ponho ali, certo? O FADH e o NADH era como se fossem as claras em neve. Eu vou preparar, mas eu não vou usar agora. Daqui a pouco eu uso. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, ó. O objetivo do ciclo de Krebs, é formar FADH2 e NADH, pois os átomos de hidrogênio serão usados na próxima etapa. Eu vou precisar de hidrogênio. E quem é o FADH2? É o dinucleotídeo de flavina adenina. E o NADH é o dinucleotídeo de cotinamida adenina. Professora, eu preciso... Né? Os alunos não falam assim nessa vozinha? Eu preciso memorizar. Gente, dá para você saber o que é FADH2 e NADH2. Não precisa necessariamente, né, dinucleotídeo de flavina adenina. Dinucleotídeo, né? Não, ainda dá para segurar aí. Ok? Então, passamos por 2 etapas. A primeira, a quebra da glicose. A segunda, o ciclo de Krebs, que é para formar FADH e NADH. Agora, vamos para a terceira. Na terceira fase, é chamado de cadeia respiratória. Vamos dar uma olhada na nossa imagem, na nossa próxima imagem, inclusive, né? Gente, lembra dela? Minha amiga mitocôndria.
A mitocôndria, gente, deixa eu pegar uma cor, quero uma cor diferente. Verde. Olha só, gente, lembra? Quando eu comecei ciclo de Krebs, já estava acontecendo aqui, ó. Aqui na mitocôndria. Agora, eu vou aumentar aqui, que essa parte amarelinha da mitocôndria, essa parte amarelinha bem aqui, é o que vai ser a nossa próxima etapa, chamada de cadeia respiratória. Então, a cadeia respiratória vai acontecer bem aqui nessas linhas, ó, essa amarela que eu tô cobrindo de preto, ok? Então, aqui, ó, beleza? É aqui que vai acontecer a minha próxima etapa. A etapa anterior estava acontecendo aqui, ó, aqui no meio, na matriz, tá bom? E agora ela vai acontecer aqui, nessa região que se chama cristas mitocondriais, tá bom? Não é é cristais mitocondriais. Então, vamos entender nosso próximo processo. Gente, então o que vai acontecer? Aqui, vamos entender o nosso desenho. Olha, gente, lembra, ó, aqui eu tenho as minhas cristas mitocondriais, é aquele espaçozinho que eu cobri para vocês. É só esse espaçozinho aqui, tá bom? Muito bem, aqui nas cristas eu tenho, parece uns milho, né? Parece milho isso daqui. Mas isso daí são as proteínas. Nessa membrana aí eu tenho proteínas, tá? E essa proteína aqui é a mais conhecida, chamada de ATP sintase. Por que ATP sintase? Porque ela vai produzir o ATP, ok? Então, eu tenho, os milhozinhos são as minhas proteínas. Muito bem, deixa eu apagar aqui. Então, gente, olha só, o que vai acontecer? Lembra que eu falei para você que o objetivo do ciclo de Krebs, foi formar FADH2 e NADH. Gente, esse H que tá aqui, esse H, ele é de hidrogênio, tá bom? Esse H é de hidrogênio. O hidrogênio, ele fornece elétrons, ok? Ele vai fornecer elétrons que vão ajudar aqui. Então, o NADH e o FADH, eles vão doar, como se eles doassem os seus elétrons aqui, ó, para as proteínas, ok? E vão ficar vários elétrons aqui, ó, vários hidrogênios doados pelas moléculas de FADH. Então, o hidrogênio sai daqui e vem para cá, ó. O hidrogênio sai daqui e vem para cá. E aqui vai ficar um monte de hidrogênio aqui, ó, do lado de fora. Quando ele perde os hidrogênios, quando essas várias moléculas de FADH vão lá e deixam o seu hidrogênio, eu vou passar aqui duas coisas. O próprio hidrogênio e elétrons aqui nessa camada, aqui, ó, entre as proteínas, ok? Esses elétrons vão se juntar e vão se juntar com oxigênio, formando, deixa eu só voltar aqui, formando H2O, vai formar água, e esses elétrons daqui de cima, ó, vão ajudar a esta proteína a formar, eu tenho uma molécula, cadê? Deixa eu desenhar aqui. Eu tenho uma molécula que tem 2 ATPs, ok? Eu tenho uma molécula que tem 2 ATPs e junto com mais um ATP. Fica quantos ATPs? Ficam 3 ATP. Fosfato, juntam com mais 3 fosfatos. E aí, o que eu faço? Eu formo a molécula de ATP. Então, olha só, gente, eu tenho duas situações aí. Duas situações. Uma situação. O FADH e o NADH, eles vão liberar os seus oxigênios aqui nas cristas mitocondriais entre as proteínas. E aí eu vou ter duas situações. Uma, vou ter um monte de hidrogênio aqui, cheio de hidrogênio, e eu vou ter também a formação de água, bem aqui. Um elétron que vai me ajudar a formar moléculas de água. Ok? Quando eu tenho muito hidrogênio aqui, lembra quando a professora
Gisele falou sobre difusão simples, difusão facilitada, é que a passagem aonde eu tenho meio concentrado para outro que eu tenho menos concentrado, é isso que acontece aqui, ó. Eu tenho uma alta concentração de hidrogênio, esses hidrogênios não aguentam mais ficar aqui, aí o que eles fazem? Eles vão passar por aqui, por essa molécula, pela proteína, chamada de ATP sintase. E o que a ATP sintase vai fazer? Ela vai ter uma molécula com 2 fosfatos e vai ligar mais um fosfato. Então, vão ficar 3 fosfatos. Aí, então, eu vou produzir a molécula de ATP. 2 fosfatos mais um fosfato. 1, 2, 3. Trifosfato. E aqui nessa etapa que eu tenho a formação de uma grande quantidade de moléculas de ATP. Então, deixa eu colocar isso no texto que eu expliquei para você entender também de outra forma. Vamos dar uma olhada na próxima imagem. Olha aí, gente. Ocorre entre a respiração, a cadeia respiratória, ocorre entre a membrana interna da mitocôndria ou nas cristas mitocondriais. Ok. As moléculas de NADH e FADH liberam os seus hidrogênios por meio das proteínas da membrana interna, aqueles que eu disse que pareciam um milhinho. Quando os hidrogênios são transportados para o espaço entre as membranas, há liberação de elétrons que são conduzidos pelo complexo de proteínas das membranas, ao fim são recebidos pelo oxigênio, formando a água. Então, eu tenho formação de água. Ok, tenho formação de água. Os hidrogênios voltam à matriz através da proteína ATP sintase, ligando um fosfato a uma molécula de 2 fosfatos, ADP, formando, então, ATP. Então, nesse momento, eu tenho a junção de uma molécula que tem 2 fosfatos mais uma que tem um fosfato e tenho a formação de água. Gente, eu invisto uma molécula de glicose em uma molécula de glicose. E olha só quantos ATPs eu vou formar. Olha aí, ó, para cada molécula, nossa próxima imagem, para cada molécula de glicose, são formados 38 ATPs para cada molécula, 38. Só que eu tenho 2 de investimento lá na glicólise, aí eu tiro 38, eu fico com saldo, ainda recebo 36 ATPs. Eu tenho formação aqui de 4 moléculas, 2 e aqui 32. Na última etapa é que eu formo o maior número de moléculas. Então, no total, eu tenho 38 ATPs, mas o saldo fica de 36, porque eu gastei 2, né? Imagina, tu gastar R$2 e ganhar 36. Gente, fantástico. Queria esse investimento também, né? Aí sim, eu ia ter 1.042.000. Já pensou? Muito bem, gente, falamos sobre respiração celular. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante. A sua aula continua no próximo vídeo.